Meus amores, hoje a gente partilha com vocês a história da grande nação americana, né? E aí é necessário que a gente faça um aparato historiográfico desse mapazinho, né? Para que vocês entendam que os Estados Unidos, ele, enquanto nação, não foi colonizado só por ingleses, apesar de falarem aí, né, o inglês. Eles foram colonizados por ingleses e franceses, mas antes da gente avaliar isso, vamos para a leitura. Prestem atenção. O processo de formação dos Estados Unidos da América foi marcado por diversos acontecimentos. A chegada dos colonos ingleses, a dizimação dos povos nativos e a ocupação de suas terras, o trabalho na produção agrícola, a escravidão de africanos e o processo de independência conhecido como Revolução Americana. Então, quando a gente trata dos Estados Unidos, é necessário que a gente perceba, né? A Revolução Americana é o mesmo processo que desencadeia, né, as lutas americanas pela independência. Vocês vão dar pausa no vídeo e vão fazer, né, as atividades da página seguinte do livro de vocês, que é a análise envolvendo, né, as imagens, a imagem envolvendo aí, né, as batalhas que vão desencadear a grande Revolução Americana. Vamos avaliar a tela. Os Estados Unidos, nós vamos ter no processo de formação e identidade daquele povo, né, nós vamos ter a chegada dos colonos ingleses que vão abocanhar um pedaço dos Estados Unidos nesse processo de colonização. Nós vamos ter também os franceses chegando e abocanhando um outro pedaço, né, desse mapa geográfico. E essas pessoas do qual estarão, né, dentro dessa conjuntura do mapa, serão chamados as divisões, porque até então não tem Estados Unidos, né? Nós temos as divisões. Então, o lado colonizado por ingleses vai ser chamado aí 13 colônias do sul, e o lado colonizado por franceses vai ser chamado aí de 13 colônias do norte. Os Estados Unidos vivem a divisão, e as duas divisões completamente diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, hábitos diferentes, forma de encarar o trabalhador diferente. Então, nós vamos ter um conceito um tanto diferente. Esse país, ou futuro país, como vocês sabem, localizado, né, na América do Norte, fazendo fronteira ali com o Canadá, faz fronteira também ali com o México. Então, a gente vai ter, no geral, né, essa grande colonização. E essa colonização ela vai partir do pressuposto de que há uma diferença nos modelos aí de colonização. Liberte as 13 colônias e torne-se o grande patriota. Os Estados Unidos é esse mapa como a gente conhece hoje, mas nem tudo começou assim, tá? Amores, e prestem atenção. O livro de vocês, ele já traz ao processo da revolução em si. Só que a gente precisa entender, como eu já disse para vocês, o processo de formação da identidade cultural desses povos. Os Estados Unidos dividido, 13 colônias do norte colonizadas por franceses, 13 colônias do sul colonizadas por ingleses. E aí a gente vai seguir esses slides para depois a gente ir, né, para a cronologia do livro, porque o livro você está à frente, ele não vem falando disso aqui. Então, como professora, eu não tenho como ir diretamente para o livro sem que vocês entendam a tela. Então, pegue um caderninho e vão anotando. Então, pessoal, avaliando as colônias do norte, que era um modelo francês, né, falavam francês, claro, tinha os nativos também, mas o trato que as colônias do norte, no caso os franceses, lidavam com o trabalhador, era muito mais ligado ao processo de desenvolvimento do que as colônias do sul colonizadas aí por ingleses. E olha que os ingleses já haviam passado, estavam na segunda revolução, né, industrial, estavam passando do sistema manufatureiro para o sistema da maquinofatura. Mas mesmo assim, passando por essa revolução industrial, o lado dos Estados Unidos, que era colonizado por ingleses,
não era desenvolvido, certo? As 13 colônias. Colônias do norte, nós vamos ter aí os estados de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e New Hampshire. Eu não falo inglês, tá, gente? Mas vamos aí. As colônias que estavam no centro, no meio dessas duas civilizações, né, tanto os franceses quanto os ingleses, eram Nova York, Nova Jersey, a Pensilvânia e Delaware. As colônias do sul, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia. Prestem atenção. Do sul lá, automaticamente falam o quê? Aqui, ó. Inglês. Então segue um padrão, uma padronização do modelo inglês, aqui uma padronização do modelo francês. Vamos aqui, tá? Nesse caso, vamos passar, tá? Diretamente. Agora nós entramos, né, na capacidade de vocês de perceberem as diferenças. As colônias do norte, elas tinham um processo de desenvolvimento bem mais acelerado das colônias do sul, e as do norte eram colonizadas por franceses. Nas colônias do sul, o processo era mais agrário, ligado realmente à agricultura, e nós temos visões de mundo diferentes. Nas colônias do norte, a gente tem um modelo francês que não vive mais aquele sistema escravocrata, onde havia uma pregação de abolição, né, daquele sistema escravocrata, e geralmente nas colônias do norte não se faziam mais esses modelos de trabalho escravo, enquanto que nas do sul eles eram contra a abolição, né, da escravidão, e eles eram favoráveis para pela escravidão. Por quê? Porque nas colônias do sul eles tinham muito trabalho escravo, principalmente nas lavouras, porque eles não eram ligados ao campo. Prestem atenção aí no mapa, tá, gente? A análise que é feita dos estados americanos, certo? As 13 colônias inglesas ocupavam apenas o território da costa leste. Somente no século XIX, o território nacional dos Estados Unidos adquiriu a dimensão atual, quando houve, né, a unidade de todo o território. Isso só vai acontecer, gente, quando os ingleses vão expulsar os franceses do território e pegar o lado que era colonizado pelos franceses, no caso aí o lado norte. Mas até isso ocorrer, a gente tem uma longa história até chegar no conteúdo de vocês, porque se vocês forem só do conteúdo, fica um vazio para trás, tá bom? Os puritanos eram atletas morais, convencidos de que a vida correta era a melhor prova, embora não garantia, de que o indivíduo desfrutava da graça de Deus. A vida correta incluía trabalhar tão arduamente e ser tão bem-sucedido quanto possível em qualquer ofício, mudando e negócio em que Deus houvesse colocado a pessoa. Animados por essas convicções, não era de se admirar que os puritanos fossem altamente vitoriosos em suas atividades temporais, em especial nas circunstâncias favoráveis oferecidas pelo ambiente do Novo Mundo. Aí a gente tem a percepção da vida do trabalho, onde nessas 13 colônias explorava muito a ideia de que o homem é digno daquilo que faz, mas principalmente porque Deus o conduz, porque a partir do momento que ele produz, ele se sente digno da sua própria mão de obra e Deus se alegra, né, se alegraria com o que ele estava produzindo. E tudo isso dentro da ideia do novo mundo. Vamos lembrar que esse novo mundo é a América. A gente vai ter na América, né, do norte, colonizações inglesas, francesas e hispânicas. Na parte da América Central e do Sul, quase toda hispânica. A América Portuguesa vai ser o Brasil. E a parte da Guiana, né, vai ser aí francesa. Vamos continuar, tá? As características aí, meus amores, das colônias do Sul. As colônias do Sul, volto a dizer, exploração agrária, pregavam, vamos dizer assim, a continuidade da mão de obra escrava, e eles eram completamente retrógrados quando se refere aí, né, às colônias do norte. As colônias do norte eram mais desenvolvidas, não tinha sequer essa ideia de escravidão para trabalhar, as pessoas lá eram assalariadas. Inicialmente, concessão real a duas empresas privadas subordinadas às leis de Estado inglês. Surge, desse lado das colônias do Sul,
a Companhia de Londres. E o que essas companhias aí, tanto de Londres quanto de Pilmont, elas faziam? Essas duas companhias são companhias de comércio. Lembra que vocês estudaram as companhias das Índias Orientais e as companhias das Índias Ocidentais, que eram companhias que fomentavam o comércio, aqui do mesmo jeito. Como é que eles iam fomentar aí, nesse caso, o comércio? Eles iam fomentar o comércio através da exploração dos Estados Unidos, ou daquela terra que aparentemente ainda não tinha nem nome. Essas companhias aí, no geral, elas tinham colonos, os chamados colonos, que tornavam as terras produtivas, mas qual era a intenção no sul? Tornava as terras produtivas, explorando a mão de obra do trabalhador, ou muitas vezes dos escravos, e havia, né, essas duas companhias, para o que se produzisse nos Estados Unidos, nessas colônias aí, no caso, do sul, fosse comercializado para outros países, tá bom? E aí vai chegar um momento, gente, que essas companhias, elas vão se tornar o berço da economia das colônias do sul. Aí nós vamos ter a primeira colônia inglesa, né, que vai ser aí, no caso, a Virgínia, e nós temos colônias na região sul, fora a Virgínia foi a primeira, e as outras colônias, como vocês já viram no slide anterior, tá? Maryland, que era uma colônia católica, em 1632, século XVII, a Carolina do Norte, Carolina do Sul, em 1663, e a Geórgia, em 1733, que vai ser a última. As características aí do sistema de colonização do Sul, que é inglês, tá? Era o sistema de plantation, todo mundo sabe que plantation tem umas características da monocultura, cada terra planta somente um tipo de produto, era totalmente de exploração, então automaticamente eles eram escravistas, tá? A sociedade, no geral, eram aqui composta por ricos donos de terras que tinham seus escravos, que simplesmente, né, eram alocados nas fazendas, explorados, e aí nós vamos ter uma relativa autonomia política administrativa. Relativa, nós não temos uma totalidade uma autonomia política, é uma relativa. Preste atenção para vocês quando chegar nas do norte, vocês entenderem. Amores, continuando aí nosso conteúdo, vale ressaltar que no processo, né, da grande independência dos Estados Unidos, igual no Brasil, tinham nativos, povos nativos naquela região. Então, quando simplesmente os colonos ingleses e posteriormente os franceses chegaram naquela região, nós temos naquela América do Norte vários nativos. E esses povos nativos aí habitavam o local e não pensem que lá também teve uma convivência pacífica, porque não teve, né? A diversidade desses povos eram grandes, ou seja, tinham várias etnias e eles eram distribuídos em todo o território. Nós vamos ter aí os Cherokees, né, que vão ser chamados, a gente pode até chamar os Sherlocks, né, que alguns chamam Cherokees, depende muito, eu não falo inglês, tá? Nós vamos ter os Sioux, os Apaches, Cherokees e Ohas, né? Esses povos são alguns desses nativos que habitavam naquela América do Norte, porque até então a gente não tinha uma nação chamada Estados Unidos, né? A população apresentava costumes, tradições, crendices, todos eles diversificados e eram totalmente diferentes do comportamento do homem branco aí, tá? Essa população nativa praticava a agricultura, a, a, e a caça também, né? Eles praticavam a agricultura e a caça, tudo por uma questão de sobrevivência. Esses povos, durante esse processo, né, de chegada do europeu, eles acabaram sendo mortos, bem parecido com o que ocorreu também no Brasil. Verdadeiros genocídios com os portugueses que chegaram. Lá, quando os ingleses principalmente chegaram, os franceses também chegaram lá, mas os franceses, por mais que também tivessem feito, né, algumas coisas contra os nativos, os ingleses, né, como tinham chegado primeiro,
subentende-se automaticamente que os ingleses foram os grandes responsáveis por esse processo, mas a gente também teve lá dos Estados Unidos em que chegaram espanhóis também, tá? Então, assim, esses nativos tiveram as suas terras tomadas. Quando tiveram as suas terras tomadas, milhares de nativos tentaram lutar pela sua terra e, por conta disso, foram mortos, né, em lutas e batalhas sangrentas como forma de resistência. E essa América do Norte, onde hoje a gente tem os Estados Unidos, né, a gente ainda tem muitos descendentes desses nativos da época, né, da chegada dos europeus nessa área onde hoje é os Estados Unidos, né. Muitos desses nativos até hoje lutam na justiça pelo direito de ter simplesmente novamente os seus territórios, os locais de suas moradas, né? Eles lutam para que esses territórios voltem a ser, né, deles, ou seja, eles lutam por uma demarcação de terra onde teria vivido aí os seus antepassados. Só que isso, gente, principalmente no mandato do atual presidente, é muito complicado. Então é a luta que esses nativos travam até hoje. Nós temos aí um século XVIII cheio de problemas, né? Durante esse século XVIII, as próprias colônias, que tinham muito ingleses aí, eles vão tentar estimular nessa América do Norte relações comerciais, mas essas relações comerciais com países do qual eles tinham influência, né? Principalmente na África. Também vai abrir esse mercado para que os produtos da Europa entrem nessa chamada América do Norte. E aí nós vamos ter o início de uma grande transação comercial que vai ser chamada aí de comércio triangular. E esse comércio triangular, gente, ele tinha as chamadas rotas. O comércio triangular, se você for avaliar, vamos aqui, esse comércio triangular, gente, ele funcionava, né, entre a América, no caso é a América do Norte, a Europa e a África. Então, as transações comerciais ocorriam em torno dos três continentes. E é durante esse processo que a gente tem a chegada de vários negros na América do Norte, como também, né, aos poucos vai se chegando negro também na América, né, que já vinha na América, principalmente sem ser do Norte, a gente tem também um processo escravista muito grande na América Hispânica, que é a América colonizada por espanhóis, e também na América Portuguesa, que é a nossa, do nosso lado aqui. A gente tem uma chegada muito grande de negros, né, que vão ser escravizados. Eles vão ser aprisionados do continente africano e vão ser comercializados. É aí que surge, né, aquele tráfico negreiro, onde os negros vêm, né, chamados navios negreiros. E tudo isso acontece, gente, principalmente quando os europeus chegam no continente africano e começam a aprisionar os negros que habitavam a costa, né, muito próximo do litoral, onde simplesmente ficava mais fácil para os europeus aprisionar os negros da costa e colocarem dentro das embarcações dos próprios europeus. Só que os negros iam, né, na parte de baixo, nos porões desses navios. Nós vamos ter aí, gente, principalmente na Libéria, né, muitos negros retirados do continente africano que vão ser escravizados em outros continentes, tá bom? Esses negros vão ser levados na América do Norte para fomentar a economia das chamadas colônias, né, americanas, e essas colônias, principalmente, né, as colônias que eram ligadas aos ingleses. E essas colônias, como elas eram agrárias, né, imagina-se vocês, né, que os negros eram trazidos para trabalhar nessas lavouras, principalmente nas chamadas produção, né, de produções aí de algodão e a produção de açúcar. Gente, lembrando que aí sempre, quando se fala de escravidão, passa sempre o dedo aí, né, sempre tem a Inglaterra no meio, tá bom? Meus amores, vamos lembrar que essa Inglaterra, ela está no processo da Revolução Industrial, na primeira, né? Então, ela está num processo manufatureiro lá no próprio território, e essa manufatura envolve aí a produção, né, de tecidos, armas e rum, que são bebidas, né, cachaça, vamos dizer assim.
E tudo isso estava nas manufaturas, que é aquela primeira fase da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra vivia toda essa questão, né, dentro do seu próprio território, né, da Revolução Industrial, primeira fase manufatureira. E aí todos os produtos lá da Inglaterra eram exportados para as colônias. Quais eram as principais colônias? Claro, as colônias, né, da América do Norte, especialmente aí, porque hoje a gente fala Estados Unidos. Vamos avaliar também que esses produtos chegam né, nas colônias da América do Norte e elas são vendidas, né, com impostos que não eram muito salutares para o americano pagar. E aí começam as ondas de descontentamento. Esse comércio, chamado comércio triangular, que pega a África, pega as colônias do norte e pega também a Europa, é um comércio triangular porque envolve 3 continentes, entendeu? No final, quem mais sai ganhando nesse comércio triangular é a Inglaterra, que era tida como a grande senhora, né, da Companhia das Índias Ocidentais e a Oriental também. No geral, meus amores, a gente percebe, né, um fato marcante que foi esse modelo escravista que não fez bem para a história de nenhum dos países da América e quiçá dos países ali, né, que estão na América do Norte. Essa escravidão na América do Norte não foi muito diferente da do Brasil, tá? Quando dá em 1619, ainda, né, bem no início, aí no século XVII, a gente tem o estado da Virgínia como o primeiro a chegar aí essa leva, né? Essa leva de escravos que vinham da África. E lembrando que nem todos os escravos que vinham da África eram escravos lá, não. Pelo contrário, eles não eram escravos. A questão é que lá na África nós temos uma constituição de tribos, né, nesse exato momento da história, e essas tribos muitas vezes tinham disputas entre elas. E a tribo que vencia acabava dominando a perdedora, e essa perdedora aí ficava nas mãos dos colonizadores. Em alguns momentos também isso não ocorreu, mas o colonizador, quando chegou que viu negros na costa, eles aprisionaram, porque eles usavam armas de fogo e quando matavam 2, 3, amassavam os outros. Então era muito fácil os negros serem trazidos. E esses negros chegavam no Brasil, gente, deixando toda a sua família para trás. Então isso era muito complicado, né, de se viver. Imagina você sendo arrancado da sua família de uma hora para outra e você não tem como voltar para ver mais os seus familiares. Isso é um absurdo. É uma mancha que a história tem, principalmente envolvendo, né, o continente africano, o continente americano e o continente europeu, que foi o responsável pela dizimação de vários negros no continente americano. O maior responsável, né, por esse absurdo da história foi justamente o continente europeu. Então, esses negros chegaram na América tida do Norte, como também chegaram no Brasil. Nós temos também, gente, a partir da década, vamos dizer que nem a década, né? No século XVII, já no final, né? Precisamente entre os anos de 1790 até o ano de 1860, ou seja, o século XVII e o século XIX, a gente ainda vai ter esse comércio muito grande de negros, onde simplesmente mais de 400 mil pessoas foram levadas de maneira forçada do seu local de moradia para outro aí, no caso, continente bem distante do local onde eles moravam, né? E eles iam de forma forçada. O trabalho dos escravos passou a ser muito braçal e era um trabalho extremamente exaustante, né? Ou exaustivo, desculpa, onde simplesmente a parcela dessa população tinha uma idade média, no máximo a gente viveu entre 34 a 40 anos. Então, o negro, de tanto trabalhar e em situações extremamente insalubres, a vida dele era muito curta. E por ser muito curto, muitas vezes geravam essas ondas de revolta. Vou parar por aqui e continuo na outra aula.